A título ainda de ponto-chave do capítulo 5, o modelo abstrato é uma visão de um sistema que ignora, abstrai alguns detalhes do mesmo. Detalhes que não são relevantes são deixados de lado, de forma a complementar modelo de sistemas que podem ser desenvolvidos para exibir o contexto num nível mais alto, as interações, de que forma o usuário e outros sistemas interagem com o sistema em epígrafe, o sistema em destaque, né? A estrutura desse sistema, a nível de dados, a nível de atributos, de métodos e suas relações, e o modelo comportamental desse sistema, a partir de um determinado evento, como é que ele se comporta, quais são os gatilhos que disparam determinado comportamento do sistema e por aí. Então, esse modelo de contexto, ele mostra o sistema posicionado em um ambiente com outros sistemas, permitindo ter uma ideia de fronteira, de relacionamento, de posição estratégica de um sistema em relação aos demais e a sua relação com o mundo externo que o rodeia. Então, ainda na questão dos pontos-chave deste capítulo, né, capítulo 5 do Somerville, nós precisamos dizer que, a título de revisão, os diagramas de caso de uso e os diagramas de sequência são usados para descrever as interações entre usuários e sistemas em um sistema sendo projetado. Os casos de uso descrevem as interações entre o sistema e os seus atores externos, enquanto que os diagramas de sequência adicionam mais informação a respeito dessas interações entre os objetos do sistema, focando notadamente na questão temporal e na sequência em que os eventos acontecem. Os modelos estruturais mostram a organização e a arquitetura de um sistema. Um dos principais é a ideia do diagrama de classe, que é usado ou são usados para definir a estrutura estática das classes em um sistema e suas associações. Então aqui nós vamos ter a ideia de atributos, a ideia de métodos, né? A ideia da relação, relações de generalização, relação de especialização, de agregação, né? Então, contextos que permitem estabelecer herança, polimorfismo, uma série de questões aí da orientação a objetos. Esses diagramas de estados, né, são usados para modelar o comportamento do sistema em resposta a um estímulo ou evento, né? Então, como é que ele se comporta quando acontece determinada coisa, né? O que é que dispara? Qual é a atividade que se faz quando se chega num determinado estado para o qual se derivou, né? O que é que vai movimentar, vai permitir essa transição de estado, né? E, importante, um conceito adicional que nós apresentamos aí na parte final do capítulo, que é a ideia de engenharia dirigida por modelo, né? Que é a ideia em que o desenvolvimento do software é representado por um conjunto de modelos que podem ser transformados automaticamente em código executável. Então, muitas empresas trabalham com isso no sentido de otimizar o tempo, né, de desenvolvimento de sistemas. Então, o modelo aqui tem que ser completo, os modelos aqui tem que ser corretos. Então, os modelos ganham uma ênfase bem maior. Bem, pessoal, chegamos aos exercícios de fixação do capítulo. Então, no capítulo 5 são 10 perguntas subjetivas para que você justifique, escreva, para que você desenhe diagramas nesse sentido. Então, a primeira questão diz assim: explique por que é importante modelar o contexto de um sistema que está sendo desenvolvido. Dê 2 exemplos de possíveis erros que podem ocorrer caso os engenheiros de software não entendam o contexto do sistema. Então, dê uma pensada, analise, lembra do diagrama de contexto, que é aquele primeiro nível mais alto, né? Beleza? Segunda questão, 5.2. Como você poderia usar um modelo de um sistema que já existe? Tá certo? De que forma você poderia usar e como faria? Explique por que nem sempre é necessário que um modelo de sistema seja completo e correto. O mesmo seria verdadeiro caso você estivesse desenvolvendo um modelo de um novo sistema?
Ok? 5.3. Você foi convidado para desenvolver um sistema que vai ajudar no planejamento de grandes eventos e festas, como casamentos, festa de formatura, festa de aniversário, etc. Usando um diagrama de atividades, modela o contexto do processo para um sistema que mostre as atividades desenvolvidas no planejamento de uma festa, reserva de um local, organização dos convites, preparação de cardápio, etc. e tal. E os elementos do sistema que pode ser usado em cada etapa, ok? Então, as 3 primeiras questões. A 4ª questão diz assim: para o MHC-PMS, o sistema que foi apresentado ao longo do livro, propõe um conjunto de casos de uso, que esse conjunto ilustre as interações entre um médico que atende pacientes e prescreve medicamentos e tratamentos e o sistema. Então pense aí como seria a interação desse médico com o sistema e tente modelar usando a ideia do caso de uso, ferramenta UML, ok? Questão 5.5. Desenvolva um diagrama de sequência que mostre as interações envolvidas quando um estudante se registra para um curso em uma universidade. Os cursos podem ter a inscrição limitada, então o processo de registro deve incluir verificações de vagas disponíveis. Suponha que o estudante acesse um catálogo de cursos eletrônicos para saber mais sobre os cursos disponíveis. Então você vai ter um usuário, que é o estudante, que vai interagir com a interface, ele vai buscar informações, essas informações vão estar disponíveis num banco de dados, né? Então você vai checar essas questões aí para inscrição limitada. Então, se ele confirma, vai ter que diminuir a quantidade de vagas disponíveis lá no curso, etc. e tal. Então usa os exemplos que tem aqui para mais ou menos modelar essa ideia aí. Questão 5.6. Olhe atentamente como as mensagens de caixa de correios são representadas no sistema de e-mail que você usa. Então você usa o Gmail, o Hotmail, qual que você usa aí, você dá uma olhada. Modele as classes de objetos que poderiam ser usadas na implementação do sistema para representar uma caixa postal e uma mensagem de correio eletrônico. Então, como é que você modelaria aí o seu sistema de e-mail que você usa, né? Usando o que você viu ao longo do que a gente estudou aqui. Como é que seria? Qual seria a arquitetura? Teria uma camada que seria o web browser, né? Depois você teria um sistema de login, etc. Então, vá pensando um pouco por aí. Questão 5.7. Baseado em sua experiência com um caixa eletrônico, né? Todo mundo vai no caixa eletrônico consultar saldo, sacar grana, tal e por aí, né? Então desenhe um diagrama de atividades que modele o processamento de dados envolvido quando um cliente retira dinheiro da máquina, né? Então você mais ou menos tem uma ideia. Você chega lá com o seu cartão ou usando biometria, né? Você faz aquela interação, se credencia, tem aquela história de dizer o valor que você vai sacar, né? E etc e tal, como é que funciona, checar o saldo lá no banco. Então mais ou menos a ideia do ATM que a gente discutiu ao longo do livro aí. Questão 5.8. Desenhe um diagrama de sequência para o mesmo sistema. Então, com relação à questão anterior, ele pede para você fazer um diagrama de sequência. Explique por que você pode querer desenvolver ambos, diagrama de atividade e de sequência, ao modelar o comportamento de um sistema, né? Então você viu que é o seguinte, que o diagrama de sequência, ele tem aqueles atores, aqueles objetos envolvidos no processo. Você vai levar em conta a questão temporal, você vai ver o tempo em que as mensagens são emitidas, solicitações de serviço, né? Troca de mensagens, etc. e tal. No diagrama de atividade você vai detalhar com mais riqueza algorítmica, né? O procedimento, como as coisas acontecem. Então um deriva no outro, né? Sequência acaba derivando no diagrama de atividade. 5.9.
Desenhe diagrama de estado do software de controle para. Então ele dá aqui alguns exemplos. Alternativa A, uma máquina de lavar automática com programas diferentes para diferentes tipos de roupas. Então, por exemplo, eu vou lavar um jeans, eu vou ter que escolher o programa de lavar jeans, né? Eu vou lavar lençol, é outro. Vou lavar camiseta, uma coisa mais leve e tal. Então você teria essas alternativas, né? Então como é que você faria esse diagrama de estado? Então é parecido com aquele que a gente viu do micro-ondas, tá? Só que você vai adaptar porque aqui as opções são diferentes. Então porta aberta, porta fechada, começar a lavar, a questão do timer, etc. Mais ou menos nessa linha. Alternativa B, o software para um DVD player. Então você vai aqui fazer um diagrama de estado para um DVD player. Então o DVD, ele está lá. Então ligar, desligar, abrir o encaixe para colocar o DVD, né? Fechar a porta, né? Play, stop, etc, avança, tal. Então mais ou menos por aí também você vai se basear na ideia que nós tivemos com o micro-ondas, ok? Beleza? E a questão 9, alternativa C, ele pede para você fazer um diagrama de estados aqui de um sistema de atendimento telefônico que grava as mensagens recebidas e exibe o número de mensagens aceitas em um LED, né? Então vai ter um painelzinho onde ele mostra lá a quantidade de mensagens que tem disponíveis. O sistema deve permitir ao cliente do telefone discar a partir de qualquer localização, digitar uma sequência de números identificados como tons e ouvir todas as mensagens gravadas, tá? Então aqui você vai lidar com esse sistema de atendimento telefônico aqui. Como é que você vai modelar isso aí, ok? Beleza? Questão 5.10. Você é um gerente de engenharia de software e sua equipe propõe a engenharia dirigida por modelos que deve ser usada para desenvolver um novo sistema. Que fatores você deve levar em conta ao decidir se deve ou não introduzir essa abordagem ao desenvolvimento de software, né? Então você lembrou lá aqui na questão dos modelos, o programa fica em segundo plano, esses modelos têm que ser corretos, têm que ser perfeitos, né, completos, para que você possa então gerar automaticamente esse código. Então o que é que você vai levar em conta aqui? Sua empresa tem ferramental, a equipe tem know-how, tem experiência, então são algumas questões por essa linha aí, ok? Então boa sorte aí nos exercícios e espero que você os faça e tente tirar proveito desses exercícios, ok? Boa sorte. Bem, a título de referência, como nós já colocamos, o material que nós apresentamos foi referenciado no capítulo 5 do livro do Ian Somerville, Engenharia de Software, da editora Pearson, 10ª edição, ok? Então, espero que você faça os exercícios que estão disponíveis no capítulo e até a próxima.